Olá pessoal, aqui é o professor Marcelo Silveira, sou professor de Ciências Sociais da Escola Tasso Fragoso, à noite no PEJA. Então gostaria de mandar um abraço aí para todos os nossos alunos. Nós vamos começar com esse vídeo fazendo aqui uma leitura do material que foi disponibilizado pela Prefeitura exatamente para as escolas do PEJA, tá legal? Então eu vou correr aqui esse material que você tem disponível na internet para baixar. Esse material ele contou com a organização do Instituto Municipal Helena Antipoff. É um material bem bonito, tá? E ele está lidando bastante com esse problema que nós estamos enfrentando hoje, que é o problema da virose, do coronavírus, do novo coronavírus, que tantos problemas tem causado não só para a economia do Rio de Janeiro, do Brasil, mas de todo o mundo. Já que o material é sobre o coronavírus, queria deixar aqui a recomendação desde já, para que todos se mantenham nas suas casas, saiam apenas em situações de extrema necessidade, e se protejam, lavando as mãos, usando máscaras, e tomando banho toda vez que chegar da rua, para ter cuidado principalmente com as pessoas que estão no grupo de risco, as pessoas com mais de 60 anos, mas infelizmente essa doença ela não atinge apenas as pessoas do chamado grupo de risco. Nós temos no Brasil hoje cerca de 1/4 dos óbitos, eles têm acontecido também com pessoas que não estão nesse grupo de risco. Então a doença ela é uma doença séria e tem que ser levada a sério por todos nós. Tá legal? Bom, existe um texto de abertura então para esse material, para esse tema do coronavírus, e algumas questões que são colocadas, elas estão tratando de temas que são das ciências sociais, que são da história da geografia. Eu vou correr aqui essas páginas e vou parar exatamente nas questões que lidam com as ciências sociais, que lidam ou com a história ou com a geografia. Por exemplo, aqui na página 6, eu tenho uma atividade 2 que pede para localizar e destacar no mapa do Brasil as capitais que já registram casos de transmissão comunitária do coronavírus, de acordo com o texto anterior. Tá? Você tem que voltar ao texto, logicamente, você tem que fazer uma leitura cuidadosa do texto, para procurar saber quais são as cidades em que o coronavírus ele já está circulando entre as pessoas. Se você vir aqui logo no início do texto, ele fala: as capitais de Rio de Janeiro e São Paulo já registram casos de transmissão comunitária. Então, voltando lá ao mapa, você vai ter que procurar exatamente os estados cujas capitais sejam São Paulo e Rio de Janeiro. Quais são esses estados? É fácil, A capital do estado de São Paulo é a cidade de São Paulo e a capital do estado do Rio de Janeiro é a cidade do Rio de Janeiro. Tá? Outros dois estados que estão enfrentando muita dificuldade nesse momento e cujas capitais também estão enfrentando bastante problemas já com o coronavírus são os estados do Ceará, na região nordeste brasileira, cuja capital, qual é? A capital do Ceará é a cidade de Fortaleza, tá? E você tem esse estado aqui na região norte, que é o estado do Amazonas, cuja capital qual é? Isso é a capital Manaus, a cidade capital do estado do Amazonas. Então Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo, essas são as 4 cidades hoje mais afetadas pelo coronavírus. Vou avançar aqui, ele fala sobre as medidas de prevenção. É importante você depois fazer a leitura de todo esse material para observar quais são as questões
de matemática, quais são as questões de língua portuguesa, né, e de ciências que são aqui tratadas, mas, repetindo, eu estou aqui apenas fazendo a leitura e a resolução das questões que tem a ver com a nossa matéria, né, que é o professor Marcelo Silveira. A gente está tratando das questões que falam das ciências sociais, né, especificamente questões de história e de geografia. Tá? Aqui a atividade 10 é uma questão, um exercício de português. Aqui a atividade 1 da página 12, ela não é uma questão de geografia, né, ela é uma questão de matemática, mas ela trata de gráficos, né, o gráfico dos países que estão tendo dificuldades por casos registrados de coronavírus. Aqui o primeiro gráfico é da Itália, né, um país europeu que foi intensamente afetado pelo coronavírus. Essa linha vermelha, ela mostra a evolução dos casos até atingir 17.660 casos no dia 13 do mês 3, ou seja, 13 de março. Aqui é já um segundo gráfico mostrando a situação dos Estados Unidos, né, desde 22 do 1 até 13 do 3 também. Os Estados Unidos já, então 13 do 3, já tinham 2.178 casos. Você tem também aqui a Espanha, um outro país da Europa, né? Itália, Espanha, países da Europa, Estados Unidos, um país da América do Norte. Então a Espanha, partindo aqui do dia 1 do 2, 1 de fevereiro, já no dia 13 do 3, eles já estavam com 5.232 casos de coronavírus. Tá? É uma questão de matemática que vai pedir para você fazer aqui uma conta de diferenciação, né, uma conta de subtração de valores desses dois gráficos, mas enfim, aborda aí o assunto de países e de gráficos que geralmente são tratados também na matéria nossa de geografia, né, ou de história. Tá? Aqui você tem várias questões que são questões de matemática, problemas. Aqui ele volta a ter um tema aqui de geografia e história. Como a humanidade enfrentou as epidemias ao longo da história. Até que a medicina conhecesse os agentes por trás das epidemias, a proliferação de doenças sem controle era compreendida como fenômenos religiosos ou sobrenaturais. Você sabe o que é uma epidemia, o que seria uma pandemia, gente? A epidemia é o nome que a gente dá quando a doença ela atinge uma determinada região, mas ela ainda não se espalhou pelo mundo. Né? O coronavírus hoje ela é uma pandemia porque ela afeta pessoas, né, e países de todos os continentes, de todo o planeta. Tá legal? Então aqui, continuando o texto, ele fala: na Idade Média, por exemplo, diante do surto da peste bubônica, também conhecida como peste negra, e que se assemelha ao vivido hoje por causa do coronavírus, as ações se dividiam em dois eixos. Uma era de caráter religioso. A epidemia era um aviso de Deus sobre um comportamento a ser evitado, um castigo, passando a ideia de um pecado que não é individual, mas coletivo. A outra resposta era expulsar os pecaminosos do convívio, tirando-os da cidade, relata André Mota, professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bom, sobre esse texto, ele faz aqui uma primeira pergunta, que é uma pergunta sobre o coronavírus, mas é uma pergunta de ciências, não de ciências humanas. A segunda pergunta, a segunda atividade é: qual foi o período da história em que se acreditou que as doenças seriam um aviso de Deus sobre um comportamento a ser evitado? Nós lemos no texto que a doença, né, a peste, ela aconteceu na Idade Média, tá legal? Então, antes da Idade Moderna
E entre a Idade Moderna e a Idade Antiga, nós tivemos um período da história planetária humana chamada de Idade Média, que o texto faz menção. Tá legal? Seria o nosso gabarito para essa questão. Aqui ele fala a epidemia da Idade Média, que foi responsável pela morte de 3/3 da população europeia, ficou conhecida como peste negra, né? A gente leu lá no texto, também uma questão fácil de ser resolvida. Aí tem mais uma atividade aqui que se chama lendo. Neste período histórico, ainda não havia o conceito de epidemia. Ele foi sendo delineado à medida em que a medicina começou a se tornar verdadeiramente um campo de conhecimento, algo possível graças ao surgimento das primeiras universidades, na Idade Média. As quarentenas surgiram na Idade Moderna. Com a urbanização da Europa no século XVIII, ou seja, a partir do momento em que a população europeia passa a viver mais em cidades do que em áreas rurais, o controle de áreas de quarentena passou a ser feito via polícia sanitária. Um representante ficava responsável por um determinado quarteirão. Uma vez por dia, ele passava de casa em casa e chamava a pessoa à janela. Quem não saía era considerado doente porque não conseguia ir até ali. Bem, tem uma atividade 4 que diz: neste período histórico ainda não havia o conceito de epidemia. Tal conceito veio à luz a partir do surgimento, é uma questão de interpretação de texto, né, que eu acho que é fácil de você responder. Aí, na atividade 5, ele fala: as quarentenas que surgiram na Idade Moderna tinham como principal objetivo, também uma questão, né, de entendimento do texto, de língua portuguesa. Não vou resolver aqui para você, mas é fácil de você responder, tá? Aqui tem mais um texto, né, que aborda mais aspectos das ciências biológicas, né, da ciência que não é a nossa ciência social do professor Marcelo, é mais da professora Mônica, tá? Aqui eles fazem algumas perguntas que tem tudo a ver com a matéria da professora Mônica. Vou deixar aqui para vocês depois resolverem, né? Você tem aqui um texto também que aborda língua estrangeira, inglês, importante também para você poder fazer uma revisão dos seus conhecimentos de inglês. Ó, tem um quadro aqui para você selecionar palavras em inglês e depois buscar o significado, tá? Aqui uma classificação de palavras, também uma atividade de língua portuguesa, tá? Vou passar aqui, que são atividades de língua portuguesa. Você tem um material aqui falando também das linguagens artísticas, para ver o que você consegue resolver dessa parte do material de linguagens artísticas. E recados finais, falando para que todos tenham cuidado com o coronavírus e se mantenham em casa e procurem estudar com segurança. Tá legal, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira aula. Aqui falou o professor Marcelo Silveira, de Ciências Sociais, da Escola General Tasso Fragoso, localizada em Padre Miguel. Então, estou falando para os meus alunos das turmas 151, 152, 161 e 162 do PEJA 2. Falou, pessoal? Então, um grande abraço e esperem que eu vou mandar uma nova aula para vocês. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.